mas não aparece para a pessoa, ponto. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui aguardando o meu mentor, professor Cristiano, mais conhecido como advogado 10x. A gente vai fazer agora uma live, vamos falar um pouco sobre empreender na advocacia. Peraí, deixa eu falar com o meu professor. Eu abri a live já, esperando o professor. Meu professor Cristiano, cadê tu? Deixa eu abrir aqui. Achei. Aleluia! Deu certo. Aleluia! Deu certo, É, professor Cristiano. a, in- Problema resolvido. a internet estava entupida para nós hoje. Pois bem, não consegui entrar do seu perfil, mas deu certo que do meu esses dias também aconteceu isso. E o É, importante é que agora a gente está aqui com essa galera reunida. sabe o que é isso aí? É ordem de grandeza. Por quê? Não. É ordem de grandeza e a ordem de autoridade, entendeu? Não, Porque por porque isso. aí assim, mas faz parte do jogo. Para mim é uma honra estar aqui. Eu tô muito contente. Eu ia ficar tão frustrada se a gente não fizesse isso hoje, porque É, eu tava muito ansiosa pra gente estar aqui dividindo. Tenho aprendido tanto contigo sobre a a gente, gente crescer quando divide, né? E essa é uma experiência sim, muito divina. Por que a não gente, a dizer gente, isso? a gente cresce junto, né? É. Thaís, para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é a doutora Thaís Inácio? Thais Inácia, filha de funcionário público e de uma dona de casa, filha de uma empreendedora que saía às ruas para vender salgado. E eu entrei na faculdade tendo que ajudar a pagar a mensalidade com esse dinheiro que a gente fazia na rua. Minha mãe fazia salgado e a gente saía vendendo na rua. E hoje, depois de tanto sacrifício, estudo, dedicação, eu posso aí colher um pouco dos frutos daquilo que dos sonhos dos meus pais, né? E também do meu próprio sonho, porque meus pais sempre criaram a gente para ser diferente, né? Para ir para uma É. realidade diferente. E é aquilo que você fala sempre, né, Cristiano? A gente vir do nada não é uma escolha, mas a gente permanecer lá é sim uma escolha. Então, Duas coisas eu sei que te impactam muito. Primeiro, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E segundo, que não tem nenhum tipo de problema a gente nascer numa família com poucos recursos financeiros, tá tudo bem, faz parte do jogo, não é? E a gente, exato. e a gente tem que honrar de onde a gente veio. Agora, você tem uma vida inteira para você gerar prosperidade para você e para tantos outros, né? Lá no fim da vida, você é, passar dificuldade financeira foi incompetência de uma vida inteira, né? Exatamente. E tá no G10 me fez ver isso, sabe? E também desfrutar desse nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque a prosperidade também acontece na organização, nos Sim, pequenos detalhes, no dia a dia. E aí a gente vê a máquina funcionando, né? É bom demais. sim. Thaís, fala uma coisa para mim. Você falou que. Conta um pouquinho a tua história aí. Como é que você advoga há quanto tempo? Como é que você chegou na advocacia? Fala um pouquinho da tua Tá, história e da tua jornada. eu me formei em 20 de fevereiro de 2002, foi quando eu peguei minha carteira da UAB. De lá para cá, né, são 2002 para 2025, 23 anos, né, de estudo, de muita dedicação à advocacia. Mas antes disso, eu já entrei lá no meu primeiro estágio em 1999. Então, eu acredito que até alguns aqui não tinham nem nascido nessa época, ou se tinham nascido, ainda não tinham a OAB, não pensavam nem em cursar direito, né? Comecei assim. E como que eu entrei na advocacia? Desde que eu era estudante, eu sempre falava que eu queria ser advogada. Eu nunca me conformei muito com injustiça, sempre fui aquela que quis ser representante de sala, sempre fui aquela
Se tinha ali uma confusão, normalmente eu estava envolvida no meio, mas não porque eu era parte da confusão, mas eu gostava de ir ali fazer aquela mediação, meio termo, ouvir um lado, ouvir outro. Então eu sempre quis ser advogada. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Em algum momento da minha vida eu desviei, fui para o caminho da docência, da academia, fiz um mestrado. Aí eu pensei que a minha vida ia ser da aula, mas não dei conta disso também, né? Eu voltei Eu, para a eu dei, eu, advocacia. dei, eu dei aula há alguns anos na faculdade de Direito. Eu E fiz isso aí, até 2016, qual, até 2014. qual era a minha grande frustração? Que eu encontrava com meus alunos depois da faculdade, eles passavam bem nas provas, passavam o exame da OAB, depois eu encontrava com eles, feliz da vida na rua, eu falei, e aí, como é que tá a advocacia? Eles falavam assim, ó, tá difícil, professor, tá difícil. Eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vejo a cor de dinheiro. E aí aquilo me deu uma frustração tão grande, Thaís, tão grande, né? Que aí eu entendi o grande jogo da advocacia, que não é... A gente sempre fala, né? Tem uma velha advocacia que é do jogo, e nós temos que ser, todos nós, essa velha advocacia está dentro de todos nós, que sermos bons advogados técnicos, mas ser só bom advogado técnico hoje não adianta mais, né, Thaís? Se você olha o poder dessa internet, de você abrir, de você compartilhar, a Thaís tem mais de 500 mil de seguidores, 693 mil seguidores, é muita gente, né? Imagina o É, poder, a quantidade de oportunidades de que você gera para essas pessoas quando você orienta as pessoas diariamente, né? exatamente, Cristiano, e isso acaba se transformando num propósito, porque quando a gente entende que a gente está aí nesse mundo para servir, é impossível, no final das contas, a gente não acabar ganhando dinheiro fazendo isso e muito bem feito. Servindo para além da nossa casa através do nosso trabalho. Então é isso que eu procuro aqui no meu dia a dia. Hoje a minha advocacia, ela é voltada ao reclamante, a minha comunicação também é voltada ao reclamante nas redes sociais, atrás aí nos bastidores. Eu também advogo para algumas empresas, mas a minha comunicação tem que ser simples, porque o meu cliente, ele é simples e o meu cliente, ele está lá na categoria C e D. Sabe aquele cliente que não é talvez o mais desejado dos escritórios, que gostam do bancário, daquele que é um PJ lá disfarçado de CLT, que tem um salário de 20 pau por mês? Essa não é o grosso da minha clientela. O grosso da minha clientela é aquela que toma um ônibus logo cedo, que tem que acordar e fazer lanche, deixar para os meninos em casa, que precisa ir à luta, que toma aguada de chuva na cara, que ganha ali até 3.500 por mês e muitas vezes não tem nenhum direito garantido. Então a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas também. E a gente entende que não basta ser bom tecnicamente. A gente também tem que ser bom ser humano. E é isso que nos desafia todo dia. A propósito, tenho aprendido muito disso com você. Nas nossas mentorias, dentro do G10, nas suas falas. Isso sempre me leva a ser um ser humano melhor. É, assim, o nosso cliente precisa não só de um cara bom tecnicamente, né, mas um cara que tenha coração, né? Thaís, vamos falar um pouquinho da questão da OAB aí. Thaís é conselheira federal, das mais renomadas, uma excelente advogada. Fala uma coisa para mim, Thaís, como é que a OAB tem visto essa questão do marketing? Qual tem sido a evolução? Vamos pegar um pouquinho essa parada, você que está lá dentro da cozinha da OAB praticamente. Como é que a OAB tem visto aí essa questão do marketing? Aonde você enxerga para onde está indo isso? Qual é o momento atual? Para o colega advogado aqui, tem advogado que acha que não pode nem fazer marketing. Bom, a OAB, ela tem se voltado muito para melhorar e relativizar mais as regras. A gente entende que o mundo mudou, então as regras elas também precisam mudar. Antigamente a gente não falava em rede social. Logo após essas redes sociais, agora não se fala mais em vida fora de redes sociais. As empresas não patrocinam mais marcas num comercial de 30 segundos na televisão. Elas fazem isso usando a internet, usando as redes sociais. Então, se o mundo mudou, a gente também precisa mudar. E a OAB, ela está muito empenhada nesse sentido de melhorar as comunicações entre o advogado e cliente, advogado e
sociedade, em melhorar essas regras, em desengessar tudo isso, em ser mais combustível e menos freio para a advocacia. Muito embora a OAB também entenda que a gente precisa fazer uma publicidade sóbria, que aquilo tem que ser idôneo, que tem que ser por meio fiscalizável, até para não achincalhar a profissão, não levar a nossa profissão assim ao descrédito, ao desprezo junto à Não quer dizer que você sociedade, pode né? fazer publicidade, que você vai sair por aí falando, ó, me contrata, 50% de É, desconto na tabela da ordem. Não vai fazer essas loucuras, né? ou colocando uma melancia na cabeça e naquele negócio de vale tudo e beirando a raia do ridículo, né? Porque a gente se preocupa com isso. Então a OAB se preocupa com a postura, com a imagem da advocacia, porque é impossível dissociar a imagem pessoal do advogado da profissão que ele exerce. Qualquer pessoa que sair agora e resolver tocar uma campanha na rua e sair correndo, é mais uma pessoa. Mas se um advogado fizer isso, a mídia vai publicar lá, o advogado toca a campainha e sai correndo. Ele não vai publicar que foi uma pessoa qualquer, uma pessoa da sociedade, vai colocar a profissão antes. Então a OAB se preocupa com isso, se preocupa com essa imagem da advocacia para o coletivo. E, né, nesse sentido, a gente tem melhorado, sim, as regras, a gente tem se debruçado dentro do grupo de estudos. Eu, enquanto conselheira federal, eu participo de um grupo de trabalho que está debruçando sobre as novas regras da publicidade na advocacia. Eu tenho participado ativamente da construção dessas novas regras e também estou presidente da Comissão de Estudos da Advocacia Digital e Redes Sociais. Isso aí envolve a advocacia digital, envolve gestão, envolve comunicação, envolve marketing, envolve regras que possibilitem o exercício dessa advocacia digital à distância, porque nem sempre a gente precisa de um escritório físico para exercer a advocacia. Então, envolve toda essa questão da organização. E à frente disso, eu tenho tido a oportunidade de aprender bastante, mas de também entender como que funciona esse coração da advocacia através da internet. Porque hoje a gente não sai mais para fazer uma compra de um tênis. A gente pega o telefone e a gente consegue comprar um tênis Tudo, agora. E é assim tudo, também para tudo, contratar tudo, serviços. tudo pela internet. Tudo pela internet. E aí, esse é o maior desafio da advocacia no momento. Tudo pela internet, né? O que que você acha que vai. Como é que você enxerga esse futuro aí da advocacia, o futuro do marketing? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a OAB vai relativizar bastante as regras, a OAB vai liberar essa questão de publicar e de divulgar resultados, desde que isso não seja para promoção de vantagem pessoal do próprio advogado. Tá? O advogado vai poder falar dos resultados, desde que isso remeta a uma tese pedagógica, a construção de uma linha de defesa, de novo posicionamento de juíza, dentro de um caso concreto, para poder dizer assim, da técnica que se desenvolveu para chegar até ali. Mas que isso não seja usado para, olha, vem aqui me contratar, porque tá vendo? Meu escritório teve aqui tantas sentenças procedentes de um caso tal. Isso Aí ainda fica, eu vai. acho que isso fica até feio para o advogado falar um negócio desse, né? Pensando na mente do cliente, como é que o cliente, que segurança tem um cliente quando o advogado se posiciona assim na internet, né? Não é só feio, é também contrassenso, porque tudo que a gente aprende sobre os conceitos que sustentam o marketing digital vai na contramão da autopromoção. Tudo que uma pessoa não quer quando entra nas redes sociais de alguém é excesso de autopromoção. É que um perfil pareça um comercial ou pareça uma vitrine. Tudo que a gente não quer é receber propaganda. E quanto menos propaganda a gente parecer fazer, inclusive enquanto prestadores de serviço, essa que é a genialidade. Essa que é a genialidade do marketing. Então, ainda que a OAB libere mesmo, e está caminhando para isso, temos aí a construção já de um texto praticamente consolidado nesse sentido, vai ser liberada essa questão. Ainda que libere, eu recomendo cautela para o advogado que assim quiser fazer e divulgar resultados na internet, porque é uma questão que pode derrubar o engajamento do seu perfil. Então, ainda vai se privilegiar aquele advogado que sabe fazer.
A Thaís, publicidade. fala um pouquinho da tua rotina de publicação de conteúdo. A Thaís tem quase 700 mil seguidores na internet. É muita gente, É, né? Como é que você... Assim, se você estivesse começando hoje essa parada, você não tem Instagram, está começando hoje, pela tua experiência, como é que você faria? hoje eu faria e sairia correndo. Eu não esperaria as melhores condições de câmera, luz, conteúdo. Hoje eu simplesmente postaria e iria embora, porque o erro é nosso maior professor. E aí, fazendo esses testes com a gente mesmo, a gente virando a nossa própria cobaia, é que a gente vai entender onde a gente precisa melhorar. Eu modelaria pessoas que já produzem conteúdo, mas eu me espelharia em pessoas que são influentes nas redes. Não necessariamente advogados, porque a gente pode modelar o jeito que a pessoa se comunica, a gente pode modelar a fala, a gente pode modelar os ganchos que a pessoa usa, e não necessariamente advogados. E a propósito, os melhores ganchos e as melhores modelagens que eu já fiz não foi entre advogados, não foi assistindo advogados. Eu faria isso, eu responderia dúvidas recorrentes dos meus clientes, ainda que eu já tivesse feito um vídeo sobre o mesmo assunto semana passada, eu repetiria esse É porque assunto essa semana. semana passada, hoje um público novo, novas pessoas estão chegando, né? É, É completamente diferente, né? E você faz um vídeo hoje, daqui 24 horas ele já caiu, já vai outro. Essa rotina, essa constância é importante no digital, né? é importante, mas mais que isso, mais que você ser constante e presente, é você também responder à sua audiência. Responder a comentários, responder aos directs que recebe, criar relacionamento e conexão com essas pessoas que também te procuram no digital. Eu também daria mais atenção a isso. No momento em que há viralização, em que um vídeo explode, a bolha, assim, as pessoas não estão preparadas para dar esse suporte, né? Os advogados, eles perdem a mão aí nesse momento que Vamos lá. viralizam. Vamos fazer um ponto aqui, para a gente organizar. Você começaria com o que você tem em mãos. Ah, não tem a melhor câmera, mas é o que você tem. Começaria com o que você tem em mãos. Teria constância na produção de conteúdo. Produziria vídeos. Teria a devida atenção nesse relacionamento, sendo bem claro, né? A minha visão é que isso aqui. Eu preciso achar um termo ainda que eu não achei. O Instagram é uma rede social, mas é uma rede de negócios. Quando você posta um conteúdo, a pessoa se conecta com você. Você não pode deixar aquela pessoa perdida no tempo. Você precisa dialogar com ela, né? Então, toda vez que você posta um conteúdo, né, Thaís, alguém vai lá e te responde, manda uma mensagem. Você tem a devida atenção de conversar com ela, né? Exatamente. Você tem que estar disponível ali para conversar com ela. Ou você, ou alguém do seu time, ou alguém da sua equipe. As pessoas que te procuram ali, elas precisam ser respondidas. Então, eu daria atenção para esses 4 pilares se eu estivesse começando hoje, Cristiano. É. Mas faria isso todo santo dia. Ó, o Celso fala: a prática do storytelling aplicada aos conteúdos de advogados pode ser uma saída. O Celso, é um caminho muito bom, né, Thaís? Você conectar conteúdo técnico de advogado com storytelling, como é que você vê isso? O Celso, Eu, nosso parceiro lá de Salvador. a genialidade mora aí. Porque, olha, a roupa que você usa, o jeito que você conversa, o conteúdo que você produz, qualquer advogado pode fazer. Mas as histórias que você conta, ela é o que te diferencia. Ela é seu DNA. A história é só sua. Então, os storytellings, o que é o storytelling? É a arte de você contar uma história e, dentro disso, explicar um contexto. Cristiano, eu não vou mentir para vocês, não. Eu já inventei histórias, inclusive, porque eu queria falar de um direito e eu vou explicar adicional de Você, insalubridade você usando encaixou, palavra você difícil. encaixou um direito numa história. Um direito numa história que, eventualmente, pode nem ter acontecido. Aquilo pode nem ter feito parte do meu dia, mas para explicar para a audiência, eu invento uma história. Eu coloco o nome de um João que se machucou durante o trabalho. Ele pensou que não era nada, mas logo depois de alguns dias ele começou a sentir várias dores. E como ele não tinha acontecido mais nada com ele, só aquele episódio, ele procurou o médico dias depois. E aí ele descobriu que estava com o ombro fraturado. Enfim, essa história pode muito bem nem ter acontecido. Mas pessoas que se machucam no trabalho e ouvem esse contexto,
elas se identificam, pessoas se identificam com Você histórias. achou uma narrativa para passar um direito, né? A, Pat- Isso. a Patrícia fala aqui, não há necessidade de jogar confete, sim demonstrar como um bom trabalho impacta diretamente na vida dos clientes, né? Patrícia acho que foi muito certa aqui na fala dela. Não precisa Sim. ficar se autopromovendo, né? Faz o seu trabalho bem feito, né? É, porque a propósito, as pessoas estão ali na internet para saber se a gente resolve o problema. Qual o problema? O seu? Não, o delas. O problema delas. Então, não adianta nada a gente falar da gente, se autopromover, até porque isso continua sendo a falta ético-disciplinar, mercantilização, falar, ó, me contrate agora, porque eu sou melhor do que o fulano, eu tenho resultados, vem aqui, pode vir. Não, e não, continua não sendo permitido, né? Ainda com a demonstração de resultados dentro do Conselho Federal, a gente tem essa preocupação em não mercantilizar, né? Em não colocar a advocacia na prateleira, como se fosse um produto, com oferta, com preço, com holofotes em cima. A gente tem muito essa preocupação dentro do Conselho Federal. Ó, a Vanessa fala assim, posicionamento é identidade que é única, né? O advogado, ele precisa se posicionar na internet, mas ele não pode perder sua autenticidade, né, Vanessa? A Valesca, a essência é única. E se você não contar, os outros vão contar do jeito que eles acreditam ser. Então, assim, saber contar uma boa história, né? A Vanessa, storytelling jurídico educativo com uma narrativa humanizada, mas com ética. Exatamente. Ô, Thaís, fala uma coisa pra mim. 3 ações que você vai fazer esse ano. 3 caminhos, ó. Eu vou melhorar, vou publicar um livro, vou criar uma mentoria, que aliás já falei para você algumas vezes. Quais são as ações que você vai fazer esse ano? 3 ações que você acredita que vai fazer um destaque, que vai te abrir novos caminhos. Na advocacia, Sim, na né? advocacia, na tua vida, que vai impactar no teu negócio. Eu vou escrever um livro, tá? Eu já tenho ele bem encaminhado. O meu livro é para ajudar advogados e advogadas que querem se posicionar no digital e nas redes sociais de forma estratégica e que querem fazer isso virar contrato para o escritório. Meu livro é nesse sentido. Eu também estou fazendo um livro de controladoria jurídica para escritórios de advocacia trabalhista. Também um manual de peticionamento do básico ao avançado para advogados que querem iniciar na advocacia trabalhista para o reclamante. O jeito que você tem que escrever, o jeito que você tem que endereçar a petição, do básico ao avançado. Tudo que não pode faltar numa boa petição inicial vai ter nesse meu manual. Isso tem demanda, hein? Eu tô terminando, tá avançado. Advocacia trabalhista, nas demandas de Google, é a maior demanda do Brasil. O que mais tem pesquisa no Google na parte jurídica é advogado trabalhista, a maior demanda do Brasil. Então, ou seja, para o cara que está começando agora, ou para o advogado que quer colocar mais um produto, vamos pôr assim, na prateleira, mais uma área de atuação no escritório, trabalhista, sem sombra de dúvida, tem muita demanda, né? Se eu estivesse começando hoje na trabalhista, por onde eu começaria? Me explica aí. Peticionando, advogando, Eu sou advogado de família, mas eu quero colocar o braço trabalhista no meu escritório. Como é que eu começo essa parada? faria vídeos, abriria um perfil para me comunicar diretamente com essas pessoas. Eu abriria um perfil no YouTube e no Instagram, primeiramente, mas eu faria vídeos todos os dias, inclusive dentro do TikTok. No TikTok eu subiria quantos vídeos fossem necessários, sem edição, sem nada, sem cortes, na íntegra eu faria isso lá no TikTok. Eu abriria um perfil e começaria a conversar com essa clientela. Isso vai me atrair posicionamento, reconhecimento de marca, as pessoas vão entender que eu também advogo nessa área e eu ia fazer essa rede social. Eu não teria dúvidas que eu ia para a rede social e fazia patrocinado se eu estivesse começando hoje. Outro Qual é o... ponto que eu quero fazer esse ano também no escritório, para além de escrever livros, é Aliás, tentar, publica os livros pela nossa editora, Thaís. Manda para cá que a gente publica para você. vamos Além publicar dos em livros, o que março. mais? Eu quero entrar para fazer tráfego pago, porque hoje toda a minha movimentação, a advocacia através da internet, vem do tráfego orgânico, né? Da questão orgânica. Eu nunca investi R$ 1 para que as pessoas me procurassem e me contratassem.
é bom, mas eu quero experimentar o tráfego pago. E porque agora eu já tenho estrutura de tecnologia no meu escritório para atender essas demandas, para receber esses leads, para qualificar. Eu tenho SDR, tenho Closer, tenho uso de ferramentas de inteligência artificial integradas com sistemas que me ajudam a responder esse cliente rápido, a não perder esse lead, né? Porque imagina você pagar para receber o lead, aí ele vem e você não dá Então, conta de você atender. gera demanda e não tem capacidade de atender a demanda. Também não adianta. Então, hoje, meu escritório está completamente preparado para atender, acolher, quebrar objeções, emitir, fechar contratos e deixar tudo pronto para o cliente só marcar a entrevista e a gente deixar a petição dele pronta. Então, hoje eu já tenho condições de fazer Ó, tráfego então, pago. demanda um, publicar os livros. Demanda dois, investir em Tráfego, tráfego pago. tráfego pago No e livro eu te demanda. ajudo, no livro eu consigo te ajudar. No tráfego pago eu consigo te ajudar também. Eu sei. Então, aliás, em 2019, eu participei com você de uma imersão online onde você falava lá de Google Ads. Você deu uma pirada na minha cabeça. Foi o meu primeiro Expliquei. contato contigo, Cristiano, naquela época. Foi uma imersão online pelo Zoom. Eu me lembro que tinha muita gente nessa imersão. Foi um pouco antes da pandemia isso. Semana que vem a gente tem Lá uma. você já falava É, sobre isso. semana que vem nós teremos outra imersão online, dia 30 e 31, sexta e sábado. Lá você já ensinava a colocar palavra-chave, fazer o público. Lá você já falava sobre isso no do Google Ads. E depois disso veio a questão da meta, né? De outras formas, né? De aquisição de cliente pelo digital. E um terceiro ponto, eu ia fazer follow-up. Eu preciso fazer follow-up, Cristiano, porque tem um oceano azul aqui dentro desse Imagina a escritório. Mais de 500 quantidade, mensagens eu atendo aqui por dia. E imagina a quantidade de mensagem de follow-up que você tem. eu tenho muito follow-up para fazer aqui, então eu preciso dar mais atenção para isso. E agora, saindo do operacional, porque essa história da gente sair do operacional, isso é mito, né? Tem gente que fala que a gente vai sair do operacional, tipo, você vai ficar só sendo bonito lá no escritório, gerindo com a caneta na mão, não é bem assim. Então, mas tendo boas pessoas no meu operacional, eu consigo supervisioná-lo sem precisar descer e fazer com a mão na massa toda hora, né? Descer para o operacional toda hora, desce lá a escada, vamos ver o Verdade, que vocês estão assim, você precisando, aí não. eu volto para a Então, gestão. isso aí é uma grande mentira. Ah, vou sair do operacional. Você nunca vai sair do operacional. Não, agora tendo Doutora, boas do- pessoas no do- operacional, eu consigo fazer um social seller e então, acompanhar a todas doutora, essas questões eu tenho, do follow-up. eu tenho certeza que está todo dia com a galera que cuida da petição, está todo dia conversando com a galera que cuida da contabilidade, todo dia está conversando com a galera que cuida do financeiro. Você pode não estar fazendo a petição, mas tem alguém fazendo para ti, mas você está lá junto. Você não está na, Tem, a gente está você não discutindo tá as na, você teses. não tá na, você não tá na operação, né? Mas no operacional não sai nunca, você está sempre acompanhando, né? A gente não sai nunca. Dois mitos. A gente nunca sai do operacional por completo e outra, a gente nunca ganha dinheiro dormindo. Não tem dessa de que você vai fazer marketing digital e você vai ficar rico. Conversa fiada. Você pode ficar rico, você pode atrair muita clientela, mas isso dá trabalho pra caramba e isso aí não é um negócio que você ganha dinheiro dormindo, não. Porque é difícil e é a única parte do nosso escritório que já não consegue delegar o 100% do operacional, porque precisa da nossa cara, Tem precisa uma, da nossa identidade. tem uma pergunta aqui legal, eu não sei se é o Carlos ou a Juliana. Quem já está consolidado em uma área e pretende criar outro serviço, eu acho, Carlos, que você tem muito espaço para consolidar ainda, né? Tem muita coisa para você crescer na tua área ainda. Outro serviço trabalhista, no caso, quer criar outro Instagram, não faça isso, Carlos. Você imagina, cara, cuidar de um Instagram, Carlos, não sei se é o Carlos ou a Juliana, cuidar de um perfil já é uma treta danada. Se cada área nova do seu escritório você for criar um perfil no Instagram, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho você tem 3, 4 perfis, todos meia boca, nenhum entregando nada, não vai dar certo. Pega o teu perfil mesmo, Carlos. Deixa bem claro o teu perfil, olha, aqui é uma equipe de advogados, a gente atua em diversas áreas, vai falando dos assuntos que você está trabalhando. Agora, não fica criando vários perfis de Instagram, não. Eu tenho 8, o Thaís, tenho 8 perfis. Tem perfil de Instagram que você nem sabe nem que é nosso. A gente tem 8, porque tem uma equipe, né? Tem um monte de gente trabalhando nisso, né? Mas imagina, dá um trabalho danado cuidar de 8 perfis. Hoje a gente está investindo em 3 caminhos novos aqui esse ano. Founder Lead Growth, que é eu quero ampliar isso com vocês do G10. Cross Media e Cross Selling, né?
que é conectar o Instagram com o YouTube com o blog com a newsletter com o LinkedIn. Isso é um trabalho danado, a gente está criando essas conexões. E além disso, criando, vamos pôr assim, conexões entre os nossos produtos. Por que que o cliente da contabilidade ele não é cliente da nossa ferramenta de IA, né? Então esse é o nosso foco aqui. Então, o Carlos, não vai criando vários perfis não, que vai dar muito trabalho essa parada, não vai dar muito certo não, né? Muda a comunicação no seu próprio perfil. O Léo tá dizendo assim, uma super aula da Thaís, objetividade e generosidade em dividir. A Nayara fala assim, existe melhor produto, estratégia certa. Tem uma pergunta aqui, qual o melhor produto para iniciar no digital? Gestantes, dentro do trabalho? Por onde você começaria aí, ô Thaís? Fala três áreas do trabalhista que tem muita demanda, que você sabe que não vai faltar demanda. Reversão de justa causa, rescisão indireta por falta de pagamento de FGTS, se eu Peraí. conseguir. Reversão de justa causa. Reversão de justa causa, por quê? Porque o ônus da prova é todo da empresa. Reversão. Rescisão indireta por falta de Res- pagamento do FGTS. Rescisão indireta. São as ações mais recorrentes aqui do escritório. Estabilidade da gestante. E a Trabalhista. estabilidade da gestante. Na área trabalhista. Peraí. Tô marcando. Então, pessoal, E uma marca aí, ó. terceira via, e Ó, essa a eu gente trago. sabe que lá no Previdenciário, auxílio-doença é previdenciário, né? A gente sabe que lá no Previdenciário, auxílio-doença tem muita demanda. Na parte trabalhista, a Thaís falou três aqui. Reversão de Sim. justa causa, rescisão indireta por falta de pagamento da FGTS e estabilidade da gestante. E O tem que uma mais, Thaís? última quarta, que é a questão da doença relacionada ao trabalho. A pessoa trabalha a vida inteira e, de repente, a saúde dela acaba e ela não sabe que aquilo aconteceu por conta das condições do trabalho que ela desenvolvia. Então, essa é um quarto nicho, mas esse tem que ser tratado com cautela, que os casos requerem. Por quê? Porque tem gente que acha que porque teve uma depressão é tudo culpa do trabalho, e muitas vezes não é. A depressão tem outras causas que não são só o trabalho, então a gente tem que tratar isso com cautela. Thaís, fala uma coisa, como é que você se vê daqui a 2 anos? Eu me vejo milionária, eu me vejo Aí eu colhendo os gostei. frutos, eu me O vejo fato, o colhendo os fato, o, frutos, o fato de você se ver faz uma diferença gigantesca para realizar, né? eu me vejo milionária, eu me vejo colhendo os frutos que eu estou plantando agora, porque eu estou plantando pra caramba, mas E já não é de hoje, né? não é de hoje. Eu me vejo também ajudando um monte de gente através do meu trabalho. Eu me vejo realmente cumprindo o meu propósito e talvez a sequência lógica seja diferente. A ordem de prioridade é milionária, colhendo os frutos, ajudando pessoas, mas talvez a ordem pode ser inversa também, porque ajudando pessoas colhendo os frutos, eu fico milionária também. É uma escada que eu posso subir e descer. Tem uma Em coisa que eu qualquer direção. acredito, tem uma coisa que eu acredito que daria muito certo com você. Eu vou reiterar isso que eu venho falando para ti. Eu sei que uma hora eu vou entrar isso na tua cabeça. Você deveria ter teu grupo de mentoria. Tem muitos advogados querendo aprender com você. Você tem muita bagagem, Thaís. Para construir o que você construiu não foi tão simples. Tem muitos advogados aí que investiriam um bom valor para estar junto com você, para aprender com você, para aprender a forma ética de se construir uma advocacia bem feita, né? A Tawane pergunta aqui: doença realizada do trabalho, gestante, o que mais? Eu vou explicar, vou falar de novo. Auxílio-doença na parte lá previdenciária, na parte trabalhista, reversão da justa causa, rescisão indireta por falta de pagamento de FGTS, estabilidade da gestante e doença relacionada ao trabalho. Exato. Doença relacionada ao Ao trabalho. trabalho. Exatamente. Ó, tem uma galera aqui dizendo, ó, verdade, perfeito, é muito forte. Com certeza estou aguardando a mentoria da doutora. Te Vamos fazer admiro essa muito. mentoria aí na Faria Lima, viu, É. Cristiano? É um compromisso que eu vou fazer com você agora Tá, para o primeiro semestre. E tá lança, gravado, hein, eu tenho agora? certeza que se você lançar a tua mentoria, você põe 70 pessoas aqui em 2, 3 dias com você, fácil aqui em São Paulo, para aprender com você, né? Fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Indica um livro que você leu que você acha que, putz, esse livro foi muito bom. Ah, tá aqui em cima da minha mesa. Spin Selling, livraço de vendas.
de vendas, alcançando a excelência em vendas, construindo relacionamentos de alto valor para os seus clientes. Eu, Livraço. esse livro aqui, ele Advogado não sabe fazer pergunta, né? não, advogado não sabe fazer pergunta, advogado quer conversar bonito, quer parecer inteligente falando difícil, e a gente, no final das contas, é porque a gente não aprendeu isso na faculdade, né, Cristiano? A gente não aprendeu que deveria vender, empreender, que a gente deveria gerir. Então, a gente sai depois da faculdade com um ótimo conhecimento técnico, mas péssimo com pessoas. E eu precisei aprender a lidar com pessoas depois que saí da faculdade. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Quem está começando agora tem que. Tem um livro bom também, chama Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Livraço. Ah, eu anotei esse livro no nosso último encontro do G10, Meu, lá em dezembro, livraço. quando para eu adquirir. É A muito Andrea bom. tá falando assim, ó, só tive a coragem de procurar a justiça por assistir os seus vídeos, tá vendo a importância da sua orientação? A Andrea falou que só procurou a justiça porque ela entendia que ela só foi entender que ela tinha assédio no trabalho através das suas orientações. E eu fico muito emocionada de ouvir isso, porque quando a gente fala, né, em funil, em produção de conteúdo, a gente forma a consciência da pessoa para ela, que às vezes ela nem entende que tem um problema. Aí quando ela entende que tem um problema, ela entende que a gente pode resolver esse problema. Isso é a construção de uma genialidade que o advogado que entende isso, ele não deixa de usar essa importante ferramenta para servir pessoas e para ter clientes aqui pelo Ó, digital. a Tawane dizendo que te conheceu na imersão do fim de ano. O Ivan, a questão de trazer novos temas, como por exemplo a questão do burnout, síndrome do esgotamento profissional, é uma coisa legal para debater na rede social ou pode ser um risco trazer conceitos? O Ivan, eu acho que assim, entenda que tudo que use a rede social como uma ferramenta de educação. Mas o que é o burnout? Quais as características? Por que que leva o burnout? Quais as consequências? É educar, tá, Ivan? É gerar conteúdo educativo mesmo, né? Gerar Falar da conteúdo dor. educativo. Da dor, Dor, isso. dúvida, desejo. Se pegar esses três viés, por exemplo, dentro do burnout, fala da dor. Qual é a dor da pessoa que tem burnout? Ela não consegue trabalhar, não consegue ter uma vida fora do trabalho. Na hora que ela está no final de semana, ela está tão esgotada que ela não tem energia para nada. Dor, dúvida, desejo. Desses três Ds. A Janaína dizendo que você encoraja as pessoas a lutarem pelo direito. Muito bom. Thaís, Muito deixa eu te bom. falar uma coisa. Você aprende a diferenciar os tipos de amigos. O livro do Brunet, ele trabalha, ele fala que tem 3 tipos de amigos lá, né? 3 tipos de pessoas que você convive. É um livraço, né? É um livraço. Muito Thaís, bacana. deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você avalia o ambiente do G10? Olha, é um ambiente que a gente se sente tão. Não é acolhido. Sabe quando a gente está seguro? É isso. A palavra é essa. É um ambiente seguro, onde a gente pode ser vulnerável, colocar as nossas fraquezas sem medo de julgamento. Ninguém vai apontar o dedo para mim e dizer o quanto eu sou ordinária por não ter visto nada antes. As pessoas, pelo contrário, me tomam pela mão e me dizem: vem aqui, ande por aqui, porque esse erro que você está cometendo, eu já cometi. Então, é um ambiente que a gente se sente seguro. A gente faz trocas seguras. Eu também ensino do que sei, eu recebo daquilo que o outro sabe. E esse ambiente é um ambiente de extrema fraternidade e colaboração. É diferente de todos os grupos outros que já participei e olha que participei de muitos. Estar no G10 é algo que é construção profissional, é construção de carreira, é construção de mentalidade e de negócio também, porque a gente cria laços fraternos e os negócios eles vêm por consequência. Olha como é que eu aprendo nessas lives. Olha a quantidade de anotação. Que legal. Não, eu vou anotando, a minha cabeça vai fervendo, fervendo, fervendo aqui. Eu vou anotando, não sei se vocês percebem, pessoal, tá saindo até fumaça da cabeça aqui, ó. Parabéns, Thaís. Obrigado pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento concentrado. Um presente para nós de manhã. O Paulo falando. Essa live é uma aula. Ficará disponível para assistir? Thaís, quando a gente terminar, se você puder, salva a live e marca em collab. Hoje é 10 e marca em collab o 10x. Porque eu estou salvando todas as lives aqui. O que eu estou fazendo? Eu gravo as lives no Cloud, todas as lives anteriores,
Eu estou gerando um grande documento, e aí o que eu vou fazer? Eu acredito que existe uma grande inteligência coletiva. Se somos o Cristiano e a Thaís, nós temos uma inteligência coletiva X. Se somos o Cristiano, a Thaís e o Caio do G10, por exemplo, já aumentou 50%. Se pega o Thaís, o Caio, o Cristiano, a Thaís Inácio, o Caio e o Fábio Barão, por exemplo, já aumentou um tanto. Você imagina, Thaís, juntando mais de 200 lives, todas gerando um documento de inteligência artificial, e eu estou pedindo para a IA e gerando relatórios para mim, nós vamos ter um grande material de inteligência coletiva lá na frente. O que é esse material de inteligência coletiva? Ele vai pegar um pouquinho do conhecimento da Thaís, um pouquinho do conhecimento de cada um, e vai gerar um material para nós do G10, quais são as ações, quais são os procedimentos, o que a gente fez que deu bastante resultado. Vai gerar um baita material. Então, terminando a live, salva a live e me marca em Colab e o G10 para a gente não perder esse material riquíssimo, tá bom? Essa live é uma aula. Então, Ivan, vou já pedir aqui publicamente para a Thaís deixar Ficará ela salva. salvado Isso, é. aqui para a gente poder depois baixar e fazer o que precisa, Cristiano. Se você pudesse definir o G10 em uma palavra, como você definiria? Mentalidade. Mentalidade. Isso muda muito. Muda muito a mentalidade. Cristiano, vamos falar a verdade. No topo, E quando as pessoas muda, estão dividindo, e quando estão muda, compartilhando. e quando muda a mentalidade, tudo muda junto, né? Tudo muda junto. Assim, eu já não olho meus colegas mais como concorrentes, do Não tipo, sei. eles não posso ensinar tudo que sei, porque senão eles vão pegar meus clientes. Não, tem cliente para todo mundo. E muito aprende quem mais ensina. E tá Assim, e a concorrência está no andar de baixo, no andar de escassez. Quando o advogado entende que é compartilhar, um ajuda o outro, todo mundo ganha junto, né? exatamente. E é aquela história que um dos palestrantes contou no último evento, né? No topo da montanha, os alpinistas, eles estão se ajudando, eles estão dividindo ali o alimento, eles estão dando água, energético uns para os outros, eles estão cuidando uns dos outros. Então, quem chega no topo, é difícil demais chegar até lá. Então, lá, as pessoas estão se ajudando, ninguém está querendo puxar o tapete do outro. Isso é coisa para os andares de baixo, né? Isso. E é bom demais a questão da mentalidade. O seu definido de 10 é isso, mentalidade, porque vira realmente uma chave. G10 funciona? Se o G10 funciona? Funciona. Tô lá até hoje. Funciona. O Ivan tá dizendo, vocês podem falar o que é G10? Eu vim aqui para a live da Alexandre também, mas nunca tinha ouvido falar de G10. G10, Ivan, é um grupo de advogados, né? Putz, cara, antes eu tinha uma clareza do G10, que era o quê? Achava que era um conjunto de advogados ali. Hoje acho que o G10, Ivan, é uma mentalidade coletiva entre advogados que têm visão de empresário, que entendem que a advocacia é muito além de uma boa petição. A gente tem que ser bons advogados peticionadores, mas é muito além disso, né? E é um grupo de negócios também, né, Cristiano? É um grupo de negócios, porque ali eu pego todo o meu conhecimento trabalhista e troco uma ideia com um advogado tributarista e eu penso, cara, eu consigo abrir uma frente tributária no meu escritório, usando essa parte do conhecimento. Ele faz a parte técnica para mim e eu faço toda a parte de clientela, de social seller, de falar com o cliente, de trazer esse cliente. A gente cria relacionamentos e fazemos negócios juntos. Thaís, ô Ivan, tem um Instagram que chama G10, ou então me segue aqui, Ivan, manda um oi pra mim que eu peço pra minha equipe fazer contato com você e te explicar, tá? A Carol G10 é gigante, eu não sei se a Juliana, o Carlos está aqui, o G10 é uma família de advogados empresários, é a mentalidade, né? Thaís, Exatamente. eu tô muito feliz de ter conseguido fazer essa live com você, porque hoje foi, assim, esses dias um colega falou assim, Cristiano, eu tô vendo que você tá num período de grandes desafios, né? Como é que você tem paciência? Eu falo, cara, os desafios é Deus testando até onde vai a minha paciência, cara. Mas eu sou um cara paciente demais, cara. Eu sou um cara que confio muito. Putz, cara, eu não jogo a toalha de jeito maneira. Eu vou fazer a parada até a parada certa, né? Não tem esse negócio de eu vou tentar, né? E hoje a gente não deu pelo meu, mas deu pelo seu, mas a gente fez, cumprimos, né, o que a gente tinha que fazer, né? É verdade.
eu me senti muito frustrada no começo, quando a gente não estava conseguindo vir. Até pedi suporte à Meta, porque eu tenho selo de verificado, eles dão suporte bem rápido. Deixei eles do suporte ali no vácuo, estou fazendo aqui do telefone do meu marido. Eu só quero confirmar contigo que eu vou marcar o advogado 10x e eu vou marcar o G10 lá Isso na é. live. O jogar 10x, o G10, marca em collab. Na Uhum. hora que você terminar, salva e põe em collab. Que aí eu vou mandar vou fazer uma capinha, vai ficar no meu perfil, vai ficar no G10 e no teu. E a minha equipe está transcrevendo todas as lives e está transformando isso num grande material. Você imagina, Thaís, depois de 200 lives com conversa como isso, né? Você imagina o poder, quão rico vai ser esse material que a gente vai ter em mãos. Exatamente, porque você tem escolhido boas pessoas para estar aqui, pessoas com perfil executor, né, Cristiane? Cada um com um jeito, algum com uma pegada mais de gestão, outro mais com uma pegada de pessoas, outro mais com a pegada de IA, outro com mais com a pegada técnica, enfim. Isso. Imagina o melhor de A, cada um extraído dentro de um a livro. coletividade aqui, né? É, Amanhã, pessoal, às 8 horas, nós teremos live com a doutora Isabela Witzel. Ela é trabalhista e ela faz muito agro também, né? Direito do agronegócio. Aliás, eu fiz uma live esses dias com. é, e assim, é impressionante, ô Thaís, como tem demanda no Brasil de áreas diversas, advogados fazendo resultados. A gente vai visitar todos os estados agora aí, né? A gente vai rodar bem. O que deve ter, o que tem de advogado fazendo, construindo fortuna, com demandas que a gente não tem a mínima noção, né? Então, esse compartilhar é muito importante. Eu queria te agradecer por esse teu compartilhar essa manhã, Thaís. muito obrigada, Cristiano. Eu me sinto muito honrada. É sempre tão bom estar com você, na sua presença. Reitero aí, sabe, a minha admiração, meu respeito por você, por sua pessoa, pela família, pelo trabalho que você conduz à frente do G10. Eu fico pensando como que você dá conta de tudo, né? E sem faltar a nenhum de nós, membros. Parabéns, obrigada. Eu tenho muito orgulho em caminhar ao seu lado. Conte comigo para todos esses projetos aí. E dentro daquilo que eu sei, eu não tenho compromisso com reter nada, porque eu aprendi, inclusive, com você, que é dividindo que a gente fica melhor. Isso é bíblico, né? Turma, obrigado, tá bom? A live, pô, graças a Deus saiu. Amanhã eu vejo vocês de novo às 8 horas. Ô, Thaís, salva a live, marca o 10x, marca o G10, que com certeza essa live vai trazer bastante conteúdo para agregar esse material, que vai ser um material incrível. A soma da mente mestra, a coletividade de um pouquinho de cada um, vai dar um grande material para a gente poder trabalhar melhor, gerar mais valor para os nossos clientes, gerar mais prosperidade para nós, para os nossos, isso vai ser muito bom, né? Exatamente. Obrigada, Cristiano. Fraternal Tamo junto. abraço para vocês todos. Tchau, Grande tchau. abraço, pessoal. Tchau, tchau.